aqui no nosso estúdio a Cristina Gomes, é a psicóloga que participa hoje com a gente para orientar de que maneira que a gente deve conduzir a nossa vida, ainda mais num momento de reta final como esse. A gente também recebe aqui a Ana Carolina e a Helena. Elas têm histórias até parecidas. Se identificam com essa pesquisa? Boa tarde. Boa tarde, gente. Fala com a gente no microfone. Boa tarde, gente. 100% me identifico. A minha vida se resume: casa, trabalho, trabalho, casa. Só que em casa a gente trabalha muito mais. E eu levo muito trabalho também para casa. Então, isso acaba tomando uma sobrecarga muito grande, tanto pessoal quanto emocional, né? Por conta do estresse. Nessa história de emocional, Ana, eu me recordo de um programa que você participou com a gente. Ela chegou a se emocionar ao vivo. O assunto nem era esse, mas ela acabou trazendo detalhes da rotina que estavam, assim, te sufocando. Então, desde aquela entrevista, Roberta, eu fiz algo na minha vida que eu falei assim, me deu um choque aquele dia. Que eu falei, não, eu vou parar de levar serviço para casa. Eu fiz isso durante um período. Só que, infelizmente, acaba que muitas das vezes o meu trabalho me cobra muito isso. Nessa semana mesmo, eu trabalhei sábado, virei de sábado para domingo, domingo o dia inteiro, de domingo para segunda trabalhando. O meu produto é um produto sazonal, no qual me pede isso. Então, eu tenho que aproveitar esse momento, né? Mas que eu tento, futuramente, eu vou já novamente não fazer isso de novo. Eu levei tudo para a loja para eu não ter que trabalhar em casa, porque senão eu vou pirar. Somando a isso, a realidade que você também enfrenta não é só o trabalho, você também dedica a sua vida à sua mãe, né? A mamãezinha tá lá. Eu falei para a cuidadora colocar ela para ficar assistindo a gente. Apesar do Alzheimer, mas ela vai ouvir minha voz, ela vai ver. É 100%, né? A dedicação minha na minha vida é minha mãe hoje, né? Tem meu trabalho. Hoje meu filho largou o trabalho para vir trabalhar comigo, para me ajudar também. E aí a gente está bem em família, né? Um ajudando o outro hoje, coisa que antes não tinha. Antes eu era muito sozinha, então essa sobrecarga era muito maior, principalmente emocionalmente falando, e no qual isso afetava muito a minha vida pessoal, que antes eu não cuidava de mim. Literalmente, eu não fazia nada, gente. Eu não ia numa praia, eu não ia numa cachoeira, que eu amo cachoeira, eu amo cinema, eu amo música, eu não conseguia ir num show. Às vezes, era uma vez no mês, eu ia num show, né? E isso vai tomando conta da sua vida de tal forma que tem uma hora que você sofre aquele choque emocional, que foi o que aconteceu comigo. Aí eu falei, epa, calma aí, eu tenho que fazer alguma coisa. E aí o meu filho falou, não, mãe, tá tudo errado. Você vai cuidar de você. Foi ele que me inscreveu na academia, porque meu sonho era fazer yoga, né? E aí ele foi, me inscreveu e ele falou, ó, segunda-feira eu quero ver você na academia, que ele é personal, e agora eu tô ferrada. E aí eu falei, não, só se der para eu fazer yoga. Ele, não, eu vou trabalhar de manhã para você poder cuidar de você. E foi aonde eu comecei, há um mês, cuidar de mim. Nunca é tarde, né? E aí eu já tô tendo retorno disso. Tá me fazendo muito bem, tá? As pessoas estão observando, estão percebendo. E aí, quando as pessoas passam a falar com você, Carol, o que está acontecendo? Você está diferente. Nossa, você está mais calma, você está desacelerada. E isso, para mim, é que foi mais importante. Calma, segura então, que a gente vai deixar todo mundo em casa curioso do quanto que tirar um período do dia para cuidar de você, isso te ajudou e tá te ajudando muito de um mês para cá. Você já tem uma outra leveza na sua fala, mas você vai contar daqui a pouquinho. Tá bom. Vamos entender com a Helena, porque a Helena também tem uma vida, uma rotina puxada, né? Minha rotina é bem puxada, né? Eu tenho um filho atípico, né? Que vocês já sabem. E ano passado ele foi diagnosticado com osteoporose. E aí ele está em tratamento. Você imagina uma criança com 8 anos ter uma osteoporose de um nível 3, que é uma coisa assim inacreditável. E ele estava caindo e quebrando, literalmente. Então, assim, para mim isso estava muito difícil da gente entender, os médicos também, até chegar no diagnóstico final e encaixar mais isso na minha rotina frenética, que é minha segunda faculdade, um curso de nível
integral. Eu tenho uma aula de manhã e de tarde, então não é só isso. Tem escola, terapia, casa, eu separei, e aí tudo fica em cima da gente. Então, assim, é aquela loucura. Então, você tem que terminar a faculdade para conseguir a sua independência, cuidar dos filhos. Eu tenho 2 filhos, uma mais velha e o Arthur, que tem hoje 9 anos. Então, assim, é uma loucura. Recentemente, eu tive uma crise de ansiedade terrível, fui parar no hospital. Aí comecei a fazer um tratamento e aí fui ao médico, fiz o exame de cortisol, estava 10 vezes acima do normal. O médico pediu para repetir, ver se tinha algum erro, repetiu 3 vezes, 10 vezes acima do normal. Então, assim, ele falou, se você voltar aqui de novo e você não tiver pelo menos fazendo uma atividade física, eu não vou te atender. Então, assim, colocou na parede, né? Então, meta para 2026 é voltar. Mas, mais do que a gente falar do cuidar de quem cuida, o cuidar, ele não é pesado, não é dolorido cuidar. Cuidar sem rede de apoio, sem escuta, sem um incentivo. A gente estava falando sobre isso antes do programa começar, que o incentivo ajuda muito. Ela vai falar daqui a pouquinho sobre isso, mas o incentivo, acho que eu não cheguei ainda no incentivo. O médico me colocou na parede, então é meta para 2026. Vamos ver no próximo programa que eu vier como é que eu vou estar. Ó, a Carol foi assim, da última vez e tudo mudou na vida dela. Escuta só, Cristina, já tem muita gente em casa se identificando com o relato delas. Tem gente que diz, eu não sei quanto tempo tem que eu tive um sossego de verdade para respirar. A vida é corrida, a vida de mulher, a vida em desespero. Isso dá uma dor no corpo, dor de cabeça, preocupação. Aí é filho, é marido, eu sinto muita dor no corpo, eu já nem sei mais o que fazer. Já passei por tantos médicos, mas eu acho que é preocupação mesmo. Outro relato, boa tarde, agora que eu sou aposentada, eu tiro um tempinho para a saúde. Ou seja, trabalhou a vida inteira para agora ter que se preocupar também com a saúde, né? Outro relato, boa tarde. Em 2024 eu estava com 180 quilos, fiz bariátrica, hoje eu estou com 90 quilos, mudei muito minha alimentação, estou praticando esporte, estou me sentindo bem melhor. É o comentário do Jonaí Roberto, de Aribiri, em Vila Velha. Também tem gente dizendo, é verdade, Roberto, eu sou mãe solo, confesso que mãe etílica, eu confesso que eu estou muito sobrecarregada, inclusive estou tendo crises de ansiedade direto, né, de estresse, passo o maior sufoco e só depende de R$650, R$300, e que o tutor não paga. Enfim, os problemas só vão acumulando na mente dessa pessoa. Roberta, não tem tempo para cuidar de mim, eu criei 3 filhos, agora que eu poderia cuidar de mim, eu estou cuidando de um neto, porque a mãe abandonou, isso me deixa muito arrasada, porque nem reclamar eu posso. A Leila também participa com a gente, ela tem 52 anos e fala, eu me identifiquei muito com esse tema, vivendo mais em prol dos outros do que para mim mesma. Eu tenho sofrido muito com dores articular, coluna, ombro, joelho, pé. Sabe o que chama atenção, Cristina? É que as pessoas acabam meio que normalizando, aprendendo a viver desse jeito, achando normal isso. É normal viver assim? Boa tarde. Boa tarde. Muito obrigada, né, pelo convite, por estar aqui com vocês, poder ouvir um pouco do relato de cada um. Eu acho que esse lugar que a gente trabalha também é o de quem cuida, né? E não é normal, não. Esse lugar que a gente se coloca, que a gente entra, né? Esse cuidador invisível, né? Que só está cuidando do outro, que não se proporciona esse lugar, não abre espaço para si mesmo, né? Até porque quando a gente chega em casa que vai olhar para o seu cuidado pessoal, você fala assim, estou cansado demais para proporcionar isso para mim. E é esse o momento, inclusive, que você tem que pensar que esse é o corpo que você habita e é ele que vai proporcionar esse cuidado para as pessoas que você ama. Então, o trabalho aqui é cuidar, mas cuidar também de si mesmo. E o primeiro cuidado que você tem que ter é com o seu corpo, porque é a primeira casa que você habita. Se você não habitá-lo de forma integral, bebendo sua água, se alimentando bem, dormindo bem, fazendo a atividade física, que foi o que os médicos das colegas da Ana Carolina e da Helena sugeriram, né? É o que a gente, enquanto psicólogo, também faz um investimento de tempo ali conscientizando para se fazer. É suar, gente, não tem. Essas dores no corpo, o aumento do cortisol, o estresse, você vai precisar suar. Uma dica que eu dou muito para as minhas pacientes, inclusive, quando não tem tempo, é acordar 10, 15 minutinhos antes
e suar em casa mesmo, colocar lá um vídeo do YouTube, dançar, mas dançar com vontade. Pega lá um vídeo de zumba, tem um monte, né? Então ele vai dizendo, vai para lá, vem para cá. E o trabalho aqui é você proporcionar ao seu corpo esse movimento, a entrada desse espaço para o movimento. Daqui a pouquinho você vai começar a sentir vontade de fazer mais e vai abrir espaço na sua agenda para colocar um tempo para você, porque você precisa, para proporcionar, deixar a situação um pouco mais estável dentro do que você faz, né? Porque cada um aqui nós temos, majoritariamente, o cuidado é feminino, mas nós também temos homens que são cuidadores. Então, assim, esse recado é para todos, tá? Para todos que se colocam nesse lugar de cuidador, que estabeleçam também uma rede de apoio. Às vezes você se coloca nesse lugar de, se eu não fizer, ninguém faz. Mas se você também não fizer esse cuidado, não proporcionar esse convite para que as outras pessoas te auxiliem, que você também, mas ele não sabe ou não faz melhor do que eu, ensine. Ensine para que outras pessoas, para que você possa cuidar de você, para que você abra espaço para a sua caminhada, para a sua dança, para o seu jogo, para aquilo que você precisa fazer para esparecer. Porque seu tempo também você precisa colocar um pouquinho de prazer no seu dia a dia, né? Afinal de contas, só o cuidar e não ter nenhum tipo de retorno, validação, reconhecimento, você vai perdendo o sentido. E eu acho que a maior preocupação que a gente precisa ter é essa perda de sentido. Que é quando você não vê o porquê está fazendo aquilo, para que está fazendo. Porque tudo é tão cansativo e exaustivo que perde a graça, perde o efeito. E o primeiro que tem que estar consciente disso é você. Cristina, daqui a pouquinho você vai contar pra gente o que pode acontecer se a gente continuar levando a vida nesse ritmo, normalizando que isso acontece com a Helena, acontece com a Ana Carolina, acontece com os nossos telespectadores, é normal. E aonde nós podemos acabar parando com essa história toda. E tem mais relatos. Boa tarde, Alberto, eu quase nem cuido de mim, nem me cuido, pois eu trabalho 24 horas, eu só volto de noite do trabalho, então nem tempo eu tenho. Eu sou mãe atípica também, não tenho rede de apoio. É triste, porque me sinto numa prisão em liberdade. Boa tarde, Alberto. Então, sobre a vida de mulheres sobrecarregadas, é verdade. Hoje mesmo eu estou mal. Trabalho com faxina, cuido do meu irmão e da minha... Acho que é da minha mãe, talvez seja, né? Querendo dar mais trabalho hoje, meu irmão, enfim. Roberta, não vou me identificar, mas eu tenho uma mãe que cuido dela. Ela quebrou o fêmur. Hoje eu tenho 3 irmãos que não me ajudam. A minha mãe caiu e fraturou, né? Como eu disse, o fêmur. Tratamos e foi identificado problema no coração. Hoje minha mãe é cuidada com minha esposa, que saiu do serviço para cuidar dela. Enfim, nós ficamos muito sobrecarregadas, está difícil. Tem outros relatos aqui chegando. Gente, tem cada comentário deste tamanho de pessoas desabafando ao vivo aqui no Fale Espírito Santo. Você imagina como é que deve estar o coração dessa pessoa. Meu nome é Regina, eu tenho 60 anos, eu estou me identificando, não tenho tempo para mim, muito corrido, cheio de enfermidades, não tenho tempo nem para ir ao médico. Carol, certamente ninguém cuida da sua mãe igual você cuida. Ninguém ama e cuida do seu filho igual você cuida. Ninguém vai cuidar da sua casa do jeito que você faz, administrar a sua empresa do jeito que você faz. Mas o que foi a virada de chave para você falar assim, de manhã cedo eu vou acordar e vou fazer a minha yoga? Então, Roberta, primeiro passo foi meu filho, né, que ficou me cobrando isso. Ele se formou agora. E o segundo foi ouvir de uma pessoa que falou para mim o seguinte: você sempre cuidou de todo mundo, e quando é que você vai olhar para dentro de você? E aí me levou a uma fala de uma palestra que eu assisti uma vez do Isamitiba, sobre aquele livro Quem Ama Cuida, muitos anos atrás, né? E eu amo todo mundo à minha volta, porque eu cuido de todo mundo, mas até que ponto eu me amo? Porque eu não cuido de mim. Então, eu levei esse choque de realidade para dentro do meu íntimo, né, no qual eu falei, não, isso tem que mudar. Então, eu tenho que começar a cuidar de mim. Eu estou com 45 anos, daqui uns dias eu estou doente, entendeu? Porque eu não estava dormindo mais, muito estressada, muito acelerada, a vida corrida, Tinha hora que eu não tinha motivos mais para sorrir, e eu não sou assim. Estava até desanimada? Cadê aquela Carolina animada, que sempre gostou de sair, sempre gostou de música? Eu falei, não, aí tem que mudar.
Aí foi quando eu dei o primeiro passo. Aí comecei a fazer yoga. De um mês para cá, o que você já sentiu? Olha, o principal fator, tá todo mundo falando, nossa, Carol, você tá mais calma, você tá mais zen. Aí eu falei, gente, o resultado. Estou fazendo yoga e posso falar uma coisa, todo mundo tem que fazer, entendeu? Porque é vida. Hoje eu até falei com a minha professora Maia, eu falei, Maia, gratidão pelas suas aulas, porque tudo bem que eu pago, mas está sendo uma revolução na minha vida, literalmente. Eu estou mais calma, eu estou mais... Gente, eu estou dormindo. Já tomei remédio, igual ela toma remédio. Eu falei, eu não tomo mais, porque nem remédio me fazia dormir mais. Eu estou deitando, eu estou apagando, eu estou ficando pleno. O dia que eu faço igual hoje eu fiz, eu fico zen, eu fico paz e amor, entendeu? E estou fazendo também academia. Você está quase me convencendo de fazer também a yoga, eu viu? estou fazendo também academia, porque, querendo ou não, a gente tem que fazer. Não vou todos os dias, 2 vezes na semana yoga. Aí, nos outros dias, eu tento fazer musculação e uma aula de dança. Eu gosto muito de dançar em casa. Eu adoro. Eu coloco a música na televisão e fico dançando na sala. Os vizinhos morrem de rir. Pois é, olha só que interessante. Doida, mas eu adoro. Seja, né, a yoga, a musculação, a dança. A Cris falou muito bem sobre suar, né, colocar esse corpo em movimento. Só que eu conversando com a Helena virou e falou assim, eu não tenho tempo. Foi isso que você me disse, não foi? Eu não tenho tempo mesmo, não tenho tempo mesmo, porque eu acordo, eu tenho que preparar meu filho para ir para a escola, tudo dele. Ele tem seletividade alimentar, então quem faz a comida dele sou eu. Não tem uma pessoa que faça, então sou eu. Então, assim, tudo eu tenho que ficar. Então, aí eu vou para a faculdade, aí tenho que voltar, pegar ele na escola. Então, aí eu me divido com a minha filha mais velha, né, que também tem as coisas dela para fazer. Então, eu falo assim, ó, que dia você pode... Então, a minha agenda escolar, minhas aulas, ficam junto com as dela. Então, eu posso pegar a aula de segunda-feira, eu posso pegar a aula de quarta-feira, você vai ficar com tal horário. Então, é assim, então a gente vai se revezando. Então, eu falei com ela que meta para 2026 é eu entrar realmente na academia. E ela vai me ajudar, nem que seja à noite. A última coisa que eu vou fazer, o último horário da academia, mas eu vou, tenho que ir. Olha o relato que chegou pra gente, boa tarde. Tô amando assistir vocês, tô passando por isso, tô me cuidando. Tive crise de ansiedade muito forte, tá? Depois que comecei a fazer pilates, hidro, yoga, tô vendo que eu tô bem melhor. Tem gente falando, olha, Roberta, eu tomo conta de 4 netos, de um pai acamado, eu tive um infarto, tô cansada, sobrecarregada, eu cuido de 2 pessoas, né, que são especiais. Olha, difícil, hein? Boa tarde. Sou aposentada, síndica, cuido do financeiro da minha mãe, administro o meu, fora as preocupações com meu filho, acaba que eu não tenho tempo para mim. Com tudo isso mexe no meu emocional, onde afeta a minha saúde, dores lombares, mas eu já melhorei bastante. Eu fui instruída a cuidar de mim. Esse programa de hoje está sendo um tapa na minha cara, é o comentário de uma telespectadora. Nunca me identifiquei tanto. Cheguei a surtar por conta do excesso em tudo e carregar fardo que não são meus. Olha, comentários que deixam a gente até arrepiada aqui de entender o desabafo que está sendo para você aí de casa. E aí, Cristina, para as pessoas que não têm esse horário, igual a Helena está aqui falando, eu até gostaria, foi minha meta no ano passado, aí se eu parar para pensar, eu não cumpri. O que fazer? Qual outra alternativa? Qual é a sua dica? Eu acho que a gente sofre, enquanto mulher, de um lugar cultural, desse lugar que é da cuidadora, né? E a gente se coloca e a gente não tem criatividade. Entendam por gentileza, com muitos dedos e respeito, o que eu estou dizendo aqui, tá? Às vezes a gente não olha com criatividade para o nosso espaço, porque nós, sabe aquele... o tapa-olhos, assim, a gente não foi criada, a nossa educação é muito rígida em relação a isso, de só a gente ver aquele espaço e a gente se colocar nele. Muitas vezes a gente faz isso voluntariamente, a gente vê um espaço ali, se enfia nele, não, tem que cuidar, alguém tem que fazer, então sou eu e tal. Então, você acaba pegando muitas coisas, né? Então, um trabalho que aí a gente vai ter que falar sobre terapia também, que é, inclusive, isso, da gente perceber quais foram os espaços que você entrou voluntariamente, que você se colocou nesse lugar e que hoje, talvez, você não consiga perceber uma saída para ele. E aí é um convite à reflexão,
porque alguns espaços a gente vai ter que abrir, porque nossa hora, nosso tempo de dia é 24 horas, mas a gente precisa dormir. Igual a gente Helena estava precisa falando, se alimentar. a importância da rede de apoio. Você também mencionou isso no nosso bate-papo nos bastidores, né? Sim. Aceitar ajuda. E esse E se não vier o convite, pedir. Não. E não vai vir. Não vai vir porque o cuidador invisível... Fala olhando ali, oh, Cris, sabe por Perdão, quê? meu Não. amor. Eu quero que você olhe fundo nos olhos dos nossos telespectadores, porque isso é muito importante, a gente falar sobre a importância de, às vezes, pedir essa ajuda. Então, às vezes você tem um tio, um primo, um irmão, tem pessoas ao seu redor. Mas pelo fato e ato, ação sua voluntária de se colocar nesse lugar, de ser sempre a forte, de ser sempre a Mulher Maravilha, não vai acontecer. Você terá que descer do pedestal. Parece bonito esse lugar, mas não é. É cansativo, é exaustivo, é pesado. É todo esse relato que todo mundo trouxe aqui. E a gente vai precisar olhar para o nosso entorno e fazer convite às pessoas de ajuda, pedir ajuda, delegar funções. Tá? Não se trabalha sozinha, sem uma rede de apoio. Não, a gente não consegue. A gente adoece, a gente enlouquece muitas vezes. Você conseguiu, né? Fazer pelo menos esse pedido, né, Helena? Eu consegui fazer o pedido. Doeu? Não. A gente, falando em rede de apoio, eu não tenho uma rede de apoio direta, mas a gente criou uma rede de apoio entre mães cuidadoras, que também passam pelo mesmo. E a gente, lá na UFES, a gente fez um projeto de extensão chamado Projeto Maternar, que é cuidar de quem cuida. E isso é muito bom. A gente tem reunião todo mês. E nessas reuniões, a gente vai lá, desabafa, conta. E isso já ajuda bastante, porque tira aquele peso que a gente tem da autocobrança. Eu me cobro muito, sabe? Às vezes as pessoas... E já falei isso aqui em outros programas, que o que eu queria mesmo é que as pessoas não cobrassem a gente, porque a gente já se cobra suficiente, né? A gente já se cobra o suficiente. Então, por favor, não coloquem mais esse peso de que você precisa fazer isso, você precisa. A gente já sabe. Eu vou no meu tempo. Olha, chegou um outro relato forte também. Boa tarde, Alberto. Eu cuido do meu pai. Ele é acamado, né? Ele tem problema no coração. Eu tenho uma irmã especial que eu cuido também. Meu filho tem problema. Eu não vou nem ao médico. Meu esposo é minha mão na roda, que me ajuda muito, mas também é cardiopata. Você está vendo que todo mundo tem problema, né? Você está vendo que todo mundo se identifica com esse assunto, mas a gente precisa... Eu gostei muito da sua reflexão, Cris, muito mesmo, dos lugares que a gente está ali voluntariamente. Às vezes a gente enxerga uma pilha de louça para lavar, a gente é a primeira a se colocar à disposição para lavar. São reflexões que a gente precisa fazer. Eu vou trazer uma questão também, que é o perfeccionismo. Eu acho que a gente também não convoca esse outro a entrar nesse espaço que a gente pode proporcionar uma ajuda, que é o perfeccionismo. Então, se a gente é muito perfeccionista, tem que ser tudo do meu jeito, não vai acontecer e as pessoas também não vão se voluntariar. Essa rede de apoio não vai acontecer. Olha, ela encerrou assim de uma maneira com chave de ouro, uma reflexão para todos nós. Obrigada, Cris, volte sempre. Obrigada, Helena. E Carol também. Dá um beijo na família, tá? Obrigada.